Meu nome é Sérgio Knorr-Velho, sou servidor público do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né? E também sou doutorando da Universidade de Brasília, né, no sistema de pós-graduação em sistemas mecatrônicos. Represento aqui um pequeno coletivo, né, chamado Reindustrialização, né, onde nós discutimos alguns assuntos importantes para o Brasil, né, e para o mundo. Nós temos aqui hoje, né, a professora Érica Musquevar, né, professora da UNB, e ela vai nos falar um pouco sobre o último livro dela, né, que é sobre Gramsci, né, e a geopolítica. A geopolítica é um assunto que nos interessa muito, né? Para essa palestra também nós convidamos o professor Ricardo Maier, né, da Universidade Federal de Santa Maria, né? Professora Ricardo, né, nós vamos dar a professora aí de 20 a 30 ou até 40 minutos, né, para que ela possa fazer a sua exposição, né? E depois o professor Ricardo, então, deve fazer algumas perguntas para a professora e a gente pode fazer alguma interação. Então, professora, a senhora fique à vontade, por favor, pode começar. Muito obrigado. Obrigada a você, Sérgio. Olá a todos e a todas. Bom, eu agradeço muito, primeiramente, né, o convite, né, do seu Sérgio, em estabelecer contato, enfim, da gente poder dialogar um pouco sobre a geopolítica, que é um tema extremamente relevante, né, no mundo atual, se nós pensarmos todos os elementos que compõem, né, a análise da geopolítica no mundo, né. Agradeço também ao professor Ricardo Maier, né, pelo diálogo aqui que a gente travará daqui a pouco, né, e a minha exposição, né, agora, né, é a respeito do meu livro, né, Gramsci e a Geopolítica, um debate sobre poder e território. Foi um livro que eu lancei em 2021, né, ele é fruto das minhas pesquisas no doutorado, né, e terminei o doutorado no Unicamp, né, na área de ciência política, na área de teoria política, e dentro dos meus estudos sobre a geopolítica, né, onde eu faço uma breve análise genealógica da geopolítica, né, eu encontro uma análise também, né, nas obras carcerárias de Antônio Gramsci, né, que é um autor italiano que viveu, né, na Itália e por um bom tempo, né, escreve os seus escritos na prisão, né, fica durante um bom tempo na prisão, e ele também vai abordar sobre a geopolítica, né? Então, a ideia do livro é contemplar também uma análise, né, que nasce, um termo da geopolítica que nasce na Suécia, né, e ganha notoriedade, principalmente no Entre Guerras, na Primeira Guerra Mundial, entre guerras, e desemboca nos escritos de Antônio Gramsci. E a partir desse momento, né, a ideia da geopolítica, né, que tem todo um sentido, tem todo um conceito, né, ele vai sendo ressignificado pelo Antônio Gramsci. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu fiz alguns slides, tá? Tá dando para ver aqui? Bom, sim, estamos vendo, professora. Obrigado. Bom, então, o título, né, dessa minha apresentação, embora seja o livro, eu acabei colocando a história da geopolítica e a relação entre o poder e o território, né? A ideia, o objetivo, né, dessa minha apresentação, então, é compreender essa importância do conceito da geopolítica para as estratégias e os conflitos entre os estados, né? É importante entender que a geopolítica, né, durante muito tempo, ela passa a ser analisada a partir da lógica dos estadistas, né, e
principalmente da lógica, né, de defesa, de segurança e defesa dos estados, sobretudo das grandes potências, né? Então, é dessa forma que a geopolítica ela passa a ser lida e passa a ser comumente discutida, né, dentro dessa lógica de segurança e defesa, né? O que eu busco analisar dentro da minha obra, né, como eu falei inicialmente, né, é o conceito que nasce, né, na Suécia, né, sobretudo por um autor chamado Friedrich Hatzel, né. Desculpa, Hatzel foi o que culminou, né, nos escritos da geopolítica. Na verdade, foi Rudolf Kelly, né, e a partir desses três autores chaves, o Hatzel, o Kelly e o Haushofer, né, um autor da Alemanha, né, Haushofer, como queiram, né, eles formam a tríade, né, para se entender a geopolítica, né, um conceito que nasce na Suécia e depois ganha notoriedade na Alemanha, principalmente na Alemanha nazista do Hitler, né, e começa a se expandir pela Europa como um todo, que vai desembocar justamente na Itália do Mussolini, que é o tempo em que o Gramsci vive na prisão. Tá? Bom, como eu falei para vocês, esse contexto histórico que foi recortado, né, ele nasce no final do século XIX e início do século XX, mais especificamente em 1899, que foi a primeira menção, né, do Kielin, né, dentro de uma revista sueca, e mais tarde, né, no final do começo do século XX, o que Ellen vai destrinchando melhor o que significa esse conceito da geopolítica, como que ele vai, né, abordando essa geopolítica, e no primeiro momento, né, ele tinha um olhar, né, que era o interesse, né, pela Suécia, né, pelo olhar da Suécia, mas rapidamente, né, vai ganhando notoriedade, principalmente porque a relação entre poder e espaço, né, entre as grandes potências europeias, isso chama muita atenção, especialmente no período entre guerras, né, um período de Primeira Guerra Mundial, depois entre guerras, Segunda Guerra Mundial. Então, o conceito da geopolítica, ele vai ganhando, né, substância, ele vai ganhando notoriedade, né, e sai da academia, né, ele não é um conceito que inicialmente vai sendo gestado na academia, mas rapidamente ganha, né, um fôlego para se pensar as políticas, né, sobretudo as políticas estratégias. Então, aquela ideia, né, de ser um manual, né, dos homens estadistas, dos homens de Estado, né, isso vai ganhando notoriedade. Então, existe um elo, né, que liga a academia e as políticas, né, essas definições, né, tanto as teóricas, acadêmicas, quanto as políticas aqui, como eu falei, né, dos estadistas, né. E é importante também, né, destacar que esse período, né, esse contexto histórico, ele foi marcado por um contexto de expansionismo e imperialismo das grandes potências. Né? Então, ele nasce na Suécia, mas embora, né, a Suécia não, né, naquele momento não seja um Estado tão forte, ele vai sendo gestado e vai sendo tragado para a Alemanha, que aí sim, né, ao lado ali do Hitler, né, nas políticas nazistas e também do seu fiel escudeiro e vice-Führer, né, o Rudolf Hess, ele vai sendo majoritariamente, né, gestado para uma política expansionista, né, da Alemanha, né. Então, é dessa forma que a geopolítica ela acaba ganhando essa alcunha, né, dos homens de Estado, né, mas para se pensar a guerra. Né? É claro que a geopolítica, nos dias de hoje, ela tem como característica ser mais do que, né, pensada para a guerra ou para os conflitos, os grandes conflitos, né, da guerra. Ela tem, né, por característica entender a relação estabelecida entre o poder, tá,
dentro de um determinado território, mas esse território, né, sendo transformado a partir das relações de força e relações sociais, né? Então, essa geopolítica, que inicialmente era entendida naquele momento para a guerra, ela acaba se tornando uma geopolítica que, para entender as relações, né, de poder dentro de um território, é necessário que se compreenda também os aspectos históricos, né, os aspectos sociais, né, dentro de determinado espaço. Tá? Bom, como eu falei para vocês, né, tudo começa com Friedrich Hatzel, né, que tem, né, como a base de estudos dele a geografia política. Isso é importante diferenciar a geografia política da geopolítica, né, que enquanto a geografia política ela tem, né, basicamente, né, um estudo da extensão, do território, dos aspectos físicos, do relevo, do clima, né, de determinado estado, né, a geopolítica, ela já pensa um pouco diferente, né, para se pensar o estado como um organismo, né, um organismo vivo. Né? Mas claro que o Hudson, ele é uma figura extremamente importante aos olhos do Chieli, né? Até mesmo se a gente pensar no campo da biologia, né? Outros estudos, como por exemplo do Darwin, né, a questão do darwinismo, a origem das espécies, né, que teve uma contribuição extremamente importante no campo de vista da geografia e da geopolítica, por conta desse determinismo, né, e por conta dessa evolução das espécies. Então, é dessa forma, né, que o espaço também vai ser visto, né, dessa mesma proporção, né, dessa evolução, dessa parte, né, do determinismo geográfico, como um homem, como produto do meio. Então, tudo estava articulado a partir do território. É como se o território ele fosse, né, algo determinístico, né, para que as relações sociais elas pudessem ocorrer. Né? Então, todas as questões, né, como clima, relevo, né, a questão do perímetro, né, da extensão territorial, tudo isso levaria em conta para ser ou não uma grande potência. Tá? É dessa forma que o Rudolf Kelly ele passa a ressignificar essa análise da geografia política e vai além. Tá? Ele vai cunhar o conceito de geopolítica, como eu falei para vocês, que ele aparece, né, a primeira vez vai aparecer em um artigo da revista Imer, né, o artigo se chama Estudo sobre os Limites Políticos da Suécia, isso em 1899, ou seja, foi muito breve, né, a forma com que o Chieli coloca para a gente a geopolítica. Ele não define exatamente o que seria a geopolítica, ele vai definir apenas em 1916, né, no seu livro Estado como Forma de Vida. Então, a geopolítica, né, a definição do Chieli, que significa geopolítica, é o estudo do Estado como organismo geográfico, ou seja, né, tá aí a organicidade, né, trazendo a ideia do Darwin também, né? Isto é, como fenômeno localizado em certo espaço da Terra, logo, do espaço como país, como território, como região, ou mais caracteristicamente, como um domínio político, ou seja, do Reich, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer, né, o conceito da geopolítica para o Chieli? O Chieli, a geopolítica seria o Estado como um fenômeno desse espaço. Né? O Estado seria esse organismo vivo. E tal como um organismo vivo, né, ele precisa de uma série de elementos para poder viver, para poder se expandir, né, assim como um organismo, né, necessita, né, das suas características vitais. Né? Então, é dessa forma que a geopolítica passa a ser vista como um organismo vivo, mas, ao mesmo tempo, também como determinístico. Ou seja, a partir do momento em que esse Estado ele nasce em um determinado território, né, todas as características
físicas, geográficas, elas vão depender, né, das suas estratégias para poder, né, se expandir, né? É claro que o Kiely, né, a partir do momento, né, mesmo ele se situando ali na Suécia, ele tem plena ciência de que a Suécia, ela não é, uma grande potência, né, e ele já destacava que a Alemanha seria uma das grandes potências, inclusive para fazer frente à grande ameaça, né, naquele momento, que era a Rússia, né? Então, é dessa forma que o Kiely vai traçando as suas análises sobre a geopolítica, né, centrada na figura do Estado. Então, por isso que a geopolítica, naquele momento, tinha um prisma, né, estadocêntrico, né, tudo era, né, a partir do Estado e para o Estado. Então, claro que rapidamente todas as análises, né, acadêmicas, elas viram, né, uma análise também do ponto de vista da política, né, onde os grandes estados, as grandes potências passam a absorver, né, toda essa ideia, né, de que o Estado, né, ele deveria fazer muito, né, justamente porque ele depende, ele precisa, né, se expandir por conta das suas necessidades vitais. Tá? Então, saindo um pouco do Kiely, né, indo para o Haushofer, né, o Haushofer, só um minutinho, que foi um general alemão, né, depois da Suécia, o conceito de geopolítica ele ganha importância, sobretudo na Alemanha, e vai ganhar importância, né, pela via do Haushofer. Né? E aí ele vai incorporar de vez as análises geopolíticas nas políticas, né, nas políticas estratégicas do Estado alemão, né? E ele vai dizer que a geopolítica é a ciência das formas políticas da vida em suas relações regionais e nas suas relações com a superfície da Terra, influenciada pelos movimentos históricos. Né? Ou seja, ele tem ciência de que a geopolítica, né, ela é uma ferramenta extremamente estratégica para os estados e, sobretudo, a Alemanha em expansão. Né? E aí ele cunha o termo de Lebensraum, né, que é a perspectiva estratégica expansionista da geopolítica, enquanto garantidora dos interesses orgânicos do Estado, ou seja, o Estado, né, na sua condição vital. Né? O Schoffer também foi importante, né, porque ele faz um meio de campo ali entre as políticas nazistas do Hitler, né, e a construção da escola de Munique. E ao lado do Rudolf Hess, né, que foi um grande, o vice-Führer, né, do Hitler, né, ele teve essa conexão para o expansionismo nazista alemão. Então, nessa época, a geopolítica, né, no que se refere à Europa como um todo, ela vai ganhando destaque, né, e a partir do momento que esse destaque, né, na Europa passa a ser, do ponto de vista estratégico dos estados e das grandes potências, isso vai sendo costurado, né, à medida em que a Primeira Guerra Mundial, e mais especificamente a Segunda Guerra Mundial, também, né, no período entre guerras, foi o período, né, auge ali para que tanto os acadêmicos quanto os estadistas pudessem, né, formular políticas para que essas grandes potências elas pudessem, né, ancorar seus discursos, né, da guerra, né, a partir das necessidades de cada estado. Tá? Bom, se foi na Alemanha, né, a Alemanha pelo Haushofer, né, chega na Itália, né, na Itália fascista do Mussolini, né, e no meu livro eu discuto, né, a forma com que a geopolítica ela ganha notoriedade também na Itália, né, e quando eu abordo a figura do Antônio Gramsci, né, diferentemente do Hatzel, do Kiely, do Haushofer, né, Gramsci ele não é
um autor, né, que vai cunhar o termo e nem utilizar esse termo para as políticas nem nazistas, nem fascistas, pelo contrário, né, ele vai ser um autor que nasce na Itália, um autor sardo, né, e vai sofrer com todos os desdobramentos da geopolítica, né, da geopolítica, no caso da geopolítica italiana, né, pelas mãos ali do Mussolini. Né. Gramsci, ele nasce em 1871, vai morrer em 1937, ele morre dias depois de ter saído da prisão, né. Boa parte daquilo que o Gramsci estuda, né, e pelo movimento comunista também, né, ele passa a ser autorizado a escrever algumas notas, e por isso, né, que os famosos cadernos do cárcere, ela passa a ser um conjunto, né, de notas, né, escritas na prisão por ele não é um estudo sistemático, não tem começo, meio e fim, né, ele é um caderno, né, de anotações, né, claro que tudo tem até uma sistemática para ler Gramsci, os cadernos do cárcere, mas Gramsci, quando ele tem contato, né, com muito daquilo que é escrito, né, por meio de revistas que é dado a ele ali na prisão, né, ele consegue ler muita coisa, escrever muita coisa, ele acaba concebendo, né, esse conceito de geopolítica, né, ele entende as necessidades de se compreender a importância da geografia, e mais do que os aspectos físicos da geografia, né, como que isso passa a ser impactado também, né, como uma política de Estado, né, e a partir daí, né, dentro desse contexto, né, histórico que é o avanço do fascismo, né, Gramsci também passa a incorporar, a partir de suas notas carcerárias, o conceito de geopolítica. Né. É claro que ele não tem um estudo sistemático da geopolítica, né, até porque, por uma questão, por uma condição ali carcerária também, ele não tem todo o contato, né, da forma com que a geopolítica está se desdobrando na Europa, né, mas ele é vítima, né, daquilo que a geopolítica faz na Europa, né, que era justamente esse expansionismo fascista. Né. E é dessa forma com que ele entende, né, a importância de se entender as condições da geografia, e mais do que isso, né, as grandes potências, né, estavam lutando, estavam, né, proporcionando ali a seu modo, né, estratégias para cada um dos seus estados, né, e a Itália não seria diferente, né, mas a visão que o Gramsci tem da geopolítica, diferentemente daquele determinismo, né, do Kielin, do determinismo de que o Estado seria quase que um escravo, né, das necessidades do seu território, ele entende que existe uma ação coordenada e simultânea, tanto no tempo e no espaço geográfico, para se entender a história. Né? Ou seja, entender a geopolítica é entender para além desse determinismo, né? É entender os aspectos orgânicos, né, do Estado, né? E entender que não dá para se discutir, né, como ele mesmo coloca aqui, né, no caderno 17, parágrafo 32, que não se pode falar do nacional sem o territorial. Então, veja, dentro dos aspectos nacionais e que compõem, né, todas as questões, as desigualdades, né, próprios mesmo da Itália, porque ele tem um interesse, né, em entender, né, a Itália, entender todo um processo de unificação, né, e entender qual é o sentido, né, da Itália no mundo e também da onde ele vive, né, a gente não pode entender todas essas relações sociais, né, sem esse aspecto territorial. Né. Então, vejam, quando, né, ele trata dos aspectos físicos, né, os territoriais, ele está, assim, se referindo às questões geográficas, né, àquela geografia política, mas não é só isso. Né, ele também trata da relação estabelecida entre esse território, né, dos aspectos físicos, e as relações sociais.
né, que tem uma dimensão histórica, né, muito importante no que se refere à Itália. A gente, né, entende, né, o desenvolvimento da Itália, né, existe uma diferenciação entre o norte da Itália e o sul da Itália, né, o norte mais... toda a forma, né, de desenvolvimento, né, desigual entre o norte e o sul, e é isso que ele traz para dentro de si, né? E não só isso, né, não só as relações, por exemplo, norte e sul, que basicamente derivam aí de uma questão meramente geográfica, né, que aparentemente, na verdade, seja uma questão meramente geográfica, né, assim como o Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul, leste, oeste, nacional, internacional, o que ele está colocando para a gente? Que tudo isso tem um componente histórico. Então, a partir do momento, né, em que se coloca a relação do Oriente e Ocidente, não são questões dadas, mas sim construídas historicamente. Então, é a partir dessas questões, né, dessa construção histórica, que também leva em consideração as relações de força estabelecidas, é que vai, né, dar origem a essas dicotomias, né, porque, afinal de contas, né, a história da humanidade não se sabia o que era Ocidente até o momento, né, em que alguém falou que aquilo era Ocidente, para se diferenciar seria o Ocidente, assim como Norte e Sul, entre outras coisas, né? Tudo isso se trata de uma questão histórica, né, que tem relações de poder por trás. Né? Então, é dessa forma que essas relações espaciais são relações espaciais dinâmicas, né? Elas são relações nas quais, né, deve ser incorporada as relações de força, que por sua vez são relações de forças assimétricas, ou seja, né, existe sempre dominante, um grupo dominante, né, e grupos dominados. No caso do Gramsci, né, que teve um longo estudo a respeito disso, né, a respeito das classes sociais dominantes, das classes sociais subordinadas, né, da subalternidade, e é isso que ele vai entendendo, né, que até mesmo as questões territoriais, elas também carregam, né, essas relações de força e também, né, esse embate que vai sendo travado à medida em que existe também os interesses por trás. Tá? Não vou me alongar muito, não, já estou terminando, né, mas só para a gente entender um pouco, né, como que essa geopolítica ela vai aparecendo também para o Gramsci, e para a gente entender essa relação, né, do poder do Estado, segundo Gramsci. Né, ele leva em consideração que, para calcular esse poder do Estado, é necessário que leve-se em consideração a extensão territorial desse Estado, né, a força econômica que esse Estado ele possui, ou ele, né, poderá possuir, a força militar que esse Estado ele tem, porque afinal de contas, né, um Estado também precisa da sua segurança, da sua defesa, tá? E ele vai coloquei aqui entre parênteses para a gente, que essa capacidade de imprimir uma direção autônoma, que seria lida mais ou menos como a hegemonia, né, um processo de direção ali. Mas depois, né, dentro dos seus reescritos, né, dos seus escritos, da sua reescrita, porque ele reescreve várias notas, né, na prisão, ele suprime, né, essa capacidade, né, de imprimir essa direção autônoma, até porque pensar, né, essa direção, ou seja, pensar essa hegemonia, ela já estaria, né, inclusa também nessa questão da extensão territorial, na força econômica e na força militar. Né? Então, só para pensar um pouco, né, claro que o Gramsci ele é um dos grandes autores, né, famosos, dos conceitos, que é o conceito de hegemonia, é um conceito em que carrega muito, né, não só a coerção, que muita gente só se lembra do conceito de hegemonia como coerção, mas também como direção, né, ele está em equilíbrio, né, são duas forças em equilíbrio, né, então, portanto, né, esse poder desse Estado, né, e afinal de contas, se a gente está falando de geopolítica, né, essa geopolítica ela se origina a partir desses interesses dessas grandes potências, né, que por sua vez está ali, né,
todos os itens, extensão territorial, força econômica, força militar, né? Por causa do seu acúmulo de forças e das condições históricas do seu desenvolvimento, né? Ou seja, deve-se levar em consideração que mesmo esse poder do Estado, né, extensão territorial, força econômica, força militar e também a direção, ela está fortemente articulada às condições históricas. Então, veja, esse determinismo, aquele determinismo geográfico, né, muito cunhado ali pelo Kiel, depois pelo Haushofer, vai sendo ressignificado pelo Gramsci, né, entendendo que existe, né, as relações de força, e essas relações de força estão ligadas à história, ao desenvolvimento da história, né, das forças sociais, que, por sua vez, né, delimita o que seria, né, o que seria de interesse para cada um, né, se é ou não um poder mais expansionista, se leva em consideração ou não, se ele tem capacidade para imprimir essa força ou não, né? Então, tudo isso está articulado a essas condições históricas. Tá? E só para finalizar, também para a gente não alongar muito, né? Eu resgatei aqui, né, que durante muito tempo, né, o Gramsci, ele entende a importância da história, né, e os nexos orgânicos que compõem toda essa história, né, e ele vai colocar para a gente que todo homem é uma formação histórica, né. Então, se para entender a história da humanidade, a gente precisa entender, né, como o desenvolvimento desse homem, né, na história, ela precisa ser compreendida a partir de um determinado tempo e espaço, né? Então, toda essa organicidade, né, do tempo e do espaço é que leva a esse desenvolvimento, né, das forças, né, que por sua vez é um desenvolvimento das forças desiguais, né, como eu falei, né, existe algumas pessoas, né, que têm os grupos dominantes e os grupos subalternos, aqueles que vão, né, dentro dessa direção política estabelecida por esses grupos dominantes, e o espaço não seria diferente, né? O espaço, ele também tem uma relação direta ali entre esse desenvolvimento espacial, né? E é por isso que, só para finalizar aqui, né, esse é o meu livro aqui, né, Gramsci, a Geopolítica, um debate sobre poder e território, né, ele tem a sua análise, tem a geopolítica, ela tem o seu componente político, né, e tem, né, um laço orgânico, diferentemente desse laço, né, determinístico, né, onde o Estado seria escravo daquele território, não, né, ele está fortemente ancorado ali, né, em um desenvolvimento, né, histórico, um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico, no qual, né, o território também faz parte dessa relação. Tá? Então, é isso, né, paro por aqui, e obrigada a todos, né, eu acho que, no mais, a gente consegue conversar aqui melhor a respeito de outras coisas que eu também não abordei, mas, enfim. Não, Obrigada. obrigado, professora. Eu tenho duas perguntas aqui para a senhora, né? E depois vou passar para o professor Ricardo, né? Gramsci destacou, né, a importância da sociedade civil na luta pelo poder e na formação da consciência política, né? Como isso pode ser relacionado às alianças e rivalidades entre países em termos geopolíticos? Bom, assim, o Gramsci, para a gente entender um pouco, né, da importância, né, da geopolítica no Gramsci, né, é claro que ele tem, assim, ele passa a incorporar esse termo, né, da geopolítica, mas até porque ele está na prisão, né, tudo que ele, boa parte, né, dessa vida carcerária que ele tem na prisão, né, ele passa a absorver, né,
por conta de revistas, né, revistas acadêmicas, né, na prisão, mas, ao mesmo tempo, ele sabe do avanço do fascismo, né, do fascismo italiano, né, e é dessa forma que o fascismo italiano, né, como sendo ali, e aí pegando também o nazismo, né, são dois estados, né, duas potências expansionistas, tá? E essas potências expansionistas, elas não dão margem, né, a, enfim, políticas, né, de contenção, pelo contrário, né, são políticas expansionistas, são políticas imperialistas, tá? E essas políticas imperialistas, elas, né, acabam ancorando os seus discursos dentro de um processo da expansão, ou seja, eu preciso agir dessa forma porque é o Estado, é o meu território, né, que me busca, que me força a fazer determinadas políticas, né? Ou porque você está em um determinado território, e esse território ele é extremamente estratégico, né? Esse território estratégico me leva a fazer políticas expansionistas, a expandir o meu território, né? Então, é dessa forma que essas alianças, né, entre as potências, ou, né, basicamente ali um rearranjo de forças, isso vai sendo, né, definido à medida em que, basicamente, em que cada estado, né, tem a sua condição, sua força territorial, sua expansão, né, seu poderio econômico, seu poderio militar, né, então essa correlação de forças, ela é extremamente crucial, né, para se pensar nessas políticas, né, e por isso que muitos desses estados, até pensando em termos mais contemporâneos, né, muitos desses estados passam a ser até quase banalizado, né, o termo da geopolítica, tudo é geopolítica, né, tudo é território, tudo é, né, formação de forças, mas deve-se levar em consideração, né, justamente esses interesses, tá? Que, por sua vez, né, olhando, eu tendo uma análise ali do prisma, né, gramsciano, né, tem muito que dizer das condições históricas, né, das relações de poder estabelecidas ali, né, e não necessariamente apenas as dimensões geográficas, físicas, né, se pensar essas dimensões físicas. Obrigado, professor. Eu acho que a sua resposta me leva aqui exatamente na outra pergunta que eu tinha separado aqui para a senhora, que é a teoria de Gramsci, né, ressalta a importância do Estado como um campo de luta política, né? Como essa perspectiva pode ser usada para entender as rivalidades geopolíticas, né, que envolvem estratégias estatais e busca de influência global? Como a gente percebe hoje, né, Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos e China, né? Como é que a senhora vê essa questão? Obrigado. Se a gente pensar em termos atuais, né, até mesmo se pensarmos toda essa correlação de forças e as novas correlações de forças no mundo atual, né, pensar, né, o senhor colocou as questões dos Estados Unidos, as guerras que vêm sendo travadas, né, principalmente se a gente pensar ali, né, por recursos naturais, que é uma das, acho que o século XX, o século XXI foram palco, né, para essas guerras, né, justamente pensando a questão da estratégia, né, de se pensar, e hoje existem centros, né, para se pensar, assim, eu obviamente coloquei dos grandes geopolíticos ali do século XX, né, mas claro que tem tantos outros, né, para se pensar, inclusive dos Estados Unidos, né, eu recentemente vi uma tese de doutorado falando exatamente das questões das estratégias chinesas, que tem uma gama, assim, diversa para se pensar também as relações estratégicas dos estados. Então, cada estado, né, vai traçar a sua forma, né, a sua melhor forma, vamos dizer assim, de se pensar, né, em como garantir os seus próprios interesses.
né? E é claro que a formação de alianças, ela está ligada, né, a uma relação, né, de poder, né, uma relação assimétrica de poder, vamos dizer assim, né? E pensar também nas regiões, os blocos, os grandes blocos, que a gente também não pode deixar né, de considerar, no caso da Europa, né, pensar a União Europeia, né, mas se pensar do ponto de vista da segurança e defesa, né, a própria OTAN, né, que é um dos grandes, né, dos grandes poderios, né, da segurança e da defesa, né, e aí, claro, que faz frente aí aos outros estados, né, pensar a China como um poder extremamente, né, uma grande potência em franca ascensão, né, e esse é um poder, né, que a gente não pode menosprezar, né? Do ponto de vista da Rússia, né, o ponto de vista da Rússia ali é um ponto de vista também extremamente estratégico, né, pensar a Rússia que é um dos palcos, né, do ponto de vista da geopolítica, ali, né, um dos grandes territórios estratégicos, né, para se pensar a região da Eurásia, né, pensar toda a forma com que esse território, né, ele foi palco, né, de muitas disputas ali, não só na Rússia, né, mas também mais ao sul ali, né, pensando a região ali da Eurásia, como eu falei, mas pensando também do Oriente Médio, enfim, né, são grandes palcos, né, de disputas territoriais, né, que por sua vez estão ligadas, né, no caso aí da Ucrânia, né, como eu já tinha mencionado, a questão histórica, né, não podemos deixar de mencionar isso, né, porque tem todo um resquício, né, histórico ali, né, a relação estabelecida entre a Rússia e a Ucrânia, né, e essa relação de poder, ela está fortemente ancorada ali numa relação assimétrica, né, assimétrica de poder, no qual, né, vai ter todo um poderio ali da Rússia, né, nessa região. Obrigado, professora. Professor Ricardo, por favor. Bem, novamente, boa noite ao Sérgio, à professora Érica. Agradeço o convite para participar dessa noite, desse debate tão instigante. E, ao escutar essa apresentação, professora, eu fiquei rememorando leituras sobre Gramsci e fiquei pensando que a qualidade de uma perspectiva teórica se avalia pela sua capacidade de propor boas perguntas, boas questões, bons problemas. E, nesse aspecto, eu penso que Gramsci permite pensar boas questões contemporâneas, tendo em vista a crise global que atravessamos. Eu, ao escutar a sua intervenção, a sua palestra, também comecei a rememorar algumas questões que eu já fiz, esse autor tão importante. A gente leciona em sala de aula, pessoa contemporânea, né? Pelo menos aquilo que diz respeito aos autores que dão conta da primeira metade do século XX. E eu pensei em algumas questões que eu vou dividir em dois momentos. Eu vou fazer primeiramente uma recuperação inicial de um debate que a senhora acabou de expor, importante a partir da linguagem metafórica que Gramsci se valia pelo fato de estar encarcerado para escapar da censura da prisão. E depois eu vou comentar algumas questões que você acabou de tangenciar no final da segunda pergunta do Sérgio, que diz respeito a uma questão geopolítica crucial que agora enfrentamos. Bem, a primeira questão diz respeito a eu penso, uma renovação fundamental por parte de Gramsci em relação ao teoria marxista no tocante à reflexão sobre o Estado. Quando ele pensa justamente a ideia de Estado ampliado como aquele conceito que abrange a ideia sociopolítica mais social. Né? Então, isso rompe com uma perspectiva muito limitada naquela época acerca de como a gente pode pensar o Estado e seus desdobramentos políticos. E nesse aspecto, a partir dessa definição de Estado ampliado em Gramsci, nós podemos nos fixar numa questão que, desde estudante,
de ciências sociais, da economia também. Quando eu fazia economia, já lia Gramsci, viu, Sérgio? Uma questão sempre me bateu fundo, calcada na metáfora da relação Oriente versus Ocidente, que traz consigo uma crítica contundente em relação à teoria da relação permanente de Trotsky, né? Dando conta de uma certa incompreensão por parte de Trotsky dessa dimensão mais complexa do Estado, que presume assambarca a ação civil por conta das revoluções burguesas que ocorreram no chamado Ocidente. O Ocidente para escapar da censura, né, na França, na Grã-Bretanha, especialmente. Né? E isso impedia que uma revolução, tal como ocorreu na Rússia, se reproduzisse na Europa Ocidental, porque se depararia com trincheiras e casamatas que lhe oporiam resistências, ou seja, a imprensa, as associações civis e tudo mais. Né? Enfim, e também o processo de relação em torno dos ideais da democracia liberal, que também prometia um certo tipo de futuro, né, para aquelas cidades que não estava, digamos, presente na Rússia czarista. Então, esse tipo de abordagem ela enriqueceu bastante, digamos, a discussão marxista sobre a questão da bolsa social. Né? Inclusive formou as políticas dos partidos comunistas europeus, comunistas, etc. Tal. Mas essa não é a questão. Eu gostaria de pensar essa questão e trazê-la para um debate mais contemporâneo, né? Tendo em vista conflitos globais que se desdobram na atualidade. E o conflito global de natureza militar, que hoje tem uma amplitude enorme, é aquele que vocês agora acabaram de comentar, a guerra entre a OTAN, tanto como proxy a Ucrânia, e a Rússia. Né? E essa questão coloca em tela, digamos, uma disputa geopolítica cujo desenlace vai definir o restante do século XXI e demarcar como o século vindouro, XXII, vai desenvolver-se. Por isso, estamos diante de um declínio da hegemonia estadunidense, né, já há algum tempo, e o ascenso de uma nova potência industrial, econômica, que é a China, que, a olhos vistos, demonstra uma capacidade tecnológica e científica conquistada em poucos anos, em poucas décadas, né? Desde a Revolução de 49. Nesse aspecto, pensando na discussão gramsciana e pensando justamente nessa discussão que ele faz, que complexifica a ideia de sociedade civil, mas também pensando em como isso pode também ensejar outro conceito que é muito importante, que é o de bloco histórico, né? Quando ele analisa especialmente o Fordismo dos Estados Unidos, e produz aquela consigna, aquela frase de efeito também, a hegemonia nasce nas fábricas. Com essa frase sucinta, ele queria buscar dar conta das transformações industriais, do novo modelo produtivo, que era o Fordismo, que mobilizava o terrorismo e colocava na montagem fordista, e se estabelecia sobre coletivos de trabalhadores numa fábrica fordista. Passava-se isso consagrava, de fato, com a instrução da padaria, uma substituição real do trabalho ao capital. Do ponto de vista da socialização dos trabalhadores, aquela dinâmica, aquele ritmo de trabalho imposto pelo capital, agora monopolista. Pois, eu comecei a pensar nessa questão, e tendo em vista essa discussão, Érica, comecei a me deparar com outra questão. Guardando as diferenças de época, guardando as diferenças das forças produtivas, de lá para cá, nós temos hoje um processo que nos desafia em termos da compreensão do seu desenvolvimento, ou seja, a emergência de uma chamada economia de plataforma, ou se a gente quiser chamar de capitalismo de plataforma. Google, Microsoft, Apple, Amazon, né? Alibaba, né? E outras tantas corporações aí, transnacionais, que desenvolvem a sua atividade econômica a partir de plataformas.
chama a atenção, agora eu vou me referir a um fato recente na nossa política nacional, a disputa que houve em torno do Projeto de Lei 2630, que buscava regular a atuação das plataformas digitais no Brasil, como já se viu na Europa, né? E isso chamou atenção pelo fato de diretores da Google e outras empresas congêneres do mesmo tipo passarem a atuar como lobistas no Congresso, buscando bloquear e interromper qualquer discussão que ensejasse alguma interdição, algum limite ao modelo de negócio da plataforma. Né? E qual é esse modelo de negócio da plataforma? Ele acaba por ensejar uma comodificação de tudo. Especialmente a gente pensar no conflito político do Brasil, das emoções, do ressentimento, do ódio. O ódio é comodificado. Ou seja, as postagens que ganham, digamos, destaque são aquelas capazes de galvanizar, catalisar os sentimentos de rancor de uma parte da população. Né? Então, por isso que, nessa posição dos diretores das plataformas, a liberdade de expressão digamos, uma pauta defendida a todo custo. Outras questões aí ligadas a como a hegemonia se constrói nesse contexto de uma sociedade plataformizada, na qual o corpo social acaba sendo atomizado, cada um protesta, contesta do isolamento do seu smartphone, do seu celular, do seu computador pessoal. Não temos mais aquilo que se realizava ainda, mas muito mais no passado, de uma ação coletiva que presumia organização, assembleia, mobilização, que ensejava, portanto, um laço de solidariedade assim, mais orgânico, mais intenso. Hoje parece que a ação é conectiva, via redes sociais digitais. E assim foi que a extrema-direita, não só no Brasil, mas nos países, suspeito que Javier Milei também alcançou sucesso na Argentina também dessa forma, via difusão de vídeos e postagens enfesados, mobilizando as paixões das pessoas, né, de uma parte da população frustrada, ressentida, e assim conseguiu ter um desempenho inusitado na primária agora que houve recentemente na Argentina. Mas isso é novo, já sabemos todos aqui no Brasil, porque atravessamos isso. Então, eu fico imaginando que esse esquema gramsciano de pensar geopolítica é muito interessante, instigante, porque joga luz sobre questões que poderiam ficar opacas do ponto de vista da ação, por dizer assim, do império, em outros campos. Por exemplo, se nós tomamos a bandeira, a pauta dos direitos humanos, que é uma pauta fundamental, que todos nós aderimos, né? Mas, no entanto, ela é instrumentalizada pelos Estados Unidos para, enfim, assediar países subalternos. Assim foi no Iraque, assim foi no Norte da África, assim é a relação à Rússia. Né? Não vou entrar aqui no mérito dessa questão, internamente, a Rússia, a China, porque é justamente isso que está na esteira da proposta de intervenção norte-americana a partir dessa pauta dos direitos humanos. Né? Mas é mais um efeito desse tipo de ação política internacional, e geopolítica, portanto, que se manifesta a partir da construção de uma hegemonia, de uma sociedade liberal, né, de uma democracia liberal transnacional. Era essa a perspectiva norte-americana depois da debacle na União Soviética no século passado. Mas agora isso acabou. Parece que o ascento da China exponencial, pujante, potente, acaba por questionar isso. E outro debate que se estabelece nesse aspecto, eu acho que isso é de muito interesse do Sérgio, que trabalha no Ministério da Ciência e Tecnologia, é a disputa em torno da indústria de microprocessador. Né? Ou seja, o receio norte-americano de que a China pudesse, enfim, interromper o abastecimento de chips por parte de Taiwan, fez com que Taiwan transferisse setor de partes importantes da principal indústria de microprocessador de Taiwan para os Estados Unidos, já preocupado com esse insumo fundamental para toda a nossa vida, bem como para a indústria militar. Né? É nesse aspecto que a OTAN, que não é mais uma aliança militar, mas é um ator político, né? Exerce esse papel, né, de pressão
assim, severa sobre a Rússia e ameaça também a todos os países que eventualmente podem discrepar da política hegemônica encaminhada pelos Estados Unidos. Mas outras questões mais que a gente poderia pensar, pautas identitárias que acabam surgindo dos Estados Unidos e acabam sendo transpostas de forma colonial para a sociedade como a nossa, né? Então, o movimento woke, por exemplo, poderia ser listado como uma expressão disso, né? Por mais que possam apresentar pautas justas, isso acaba passando por cima da cultura e da dinâmica, dizendo, político dessas periféricas, por assim dizer. Eu teria outras questões para comentar, mas eu acho que eu já falei bastante para uma primeira intervenção, mas são questões que de alguma forma me angustiam, me produzem ansiedade em termos de problemas teóricos e também políticos, né? Era isso. Professor Ricardo, assim, tem várias coisas que eu com certeza vou pensar, porque, de fato, sabe, pensar Gramsci, a partir de Gramsci, na verdade, né, porque ele não se esgota, né, tem diversas ramificações ali, justamente para pensar os problemas contemporâneos, né, que é aquilo que você tinha colocado, né, sobre a crise, e os grandes temas, né, para se pensar, por exemplo, como que hoje, como nós nos deparamos a partir de um olhar da geopolítica, né, nesses espaços que não são só os espaços físicos, são espaços digitais, né? Como se pensar essa relação estabelecida entre os grandes, né? E a gente não está falando só de Estado, nós estamos falando de grandes empresas, das big techs, né? Ou seja, como que a gente pensa, né, essa correlação de forças, né, dentro de um domínio, de um espaço que não é mais esse espaço que nós estamos aqui, né? Quer dizer, estamos aqui, eu aqui, cada um assim na sua tela, mas aqui nós estamos no encontro no espaço virtual, né? Ou seja, tem toda uma gama aí para se pensar, né, que tem, como, né, você tinha comentado, das regulamentações, né, um processo hoje, né, que se discute no Brasil, né, vai ou não, né, tá muito mais emperrado do que qualquer outra forma, né, pensar também como que se articula os interesses do Estado a partir dessas grandes empresas, né, porque essas empresas, elas detêm os lucros delas, grandes montantes, equivalem muito mais, né, muito maior do que PIB de diversos países. Né? Então, e pensar também de outro, saindo um pouco das questões digitais, mas nem tanto, né, esse novo aparato, porque a gente pensa, né, mas às vezes as pessoas não entendem, né, a importância do investimento, né, da segurança e da defesa, que tem todo um desdobramento, acho que o Sérgio é mais capacitado que eu para falar, mas tem todo um desdobramento no que se refere à sua dimensão, sua robustez nacional, no que se refere à industrialização, investimento, né, de novas tecnologias, tudo isso está interligado, né, tá muito interligado. Claro que existem os interesses, né, por trás, né, os interesses tradicionais, mas novos atores estão surgindo, novas empresas estão surgindo, né? O Gramsci, ele tem um ponto importante que eu acho que vale a pena mencionar, que ele fala da questão da tradutibilidade, né? A tradutibilidade, ela serve para, a partir dos escritos dele, né, ressignificar, né, no tempo e no espaço de diversas formas. Então, veja, né, a desigualdade, né, você tinha mencionado ali o Trotsky, né, pensando no Oriente e Ocidente, pensando nesse desenvolvimento desigual e combinado, como que a gente traz para os dias de hoje? Como que a gente consegue analisar esse desenvolvimento que é desigual e precisa ser desigual para que essas forças, elas possam sendo reproduzidas, né, nessa correlação de forças, e aí trazendo novos elementos dentro da sociedade civil, né, essa ampliação do conceito de Estado, né, que você tinha mencionado. O Estado, ele não passa a ser restrito, ele passa a ser um conceito de Estado ampliado, né, que envolve não só
a sociedade política, mas também a sociedade civil, e levar em consideração essa transformação dessa sociedade civil, né, que nós estamos hoje, né, olhando para as grandes transformações que estão ocorrendo. Né? Eu acho que isso reflete, isso impacta muito, né, nessas relações de força, que por sua vez está ligado ao desenvolvimento do capitalismo, está ligado a todo o desdobramento. Né? Então, acho que é bacana trazer essa parte da tradutibilidade, ou seja, você tem essa maleabilidade, essa flexibilidade para trazer os conceitos, e não são conceitos estanques, né? Não são conceitos que são datados, eles podem ser ressignificados, devem ser ressignificados, como a gente apontou aí, como você, né, professor, bem apontou, né, sobre esses novos problemas que estão surgindo agora do século XXI. Então, acho que é isso, né? Ele acaba sendo vivo, né? Todas os seus aspectos, né? E temos que estudar, né? Temos que todos esses elementos aí precisam ser estudados. O que me parece assim, interessante é imaginar que nessa disputa política de ordem internacional, alguns movimentos, como a Primavera Árabe, outros movimentos tais como a Revolução Laranja na Ucrânia, na parte da irmã, em 2014, tiveram como, digamos, uma intervenção forte, né, da política externa norte-americana para, digamos, para assim dizer, fragilizar o Estado naqueles países, não é? Acirrar o conflito político, nossa civil, né? Enfim, o mesmo tipo na Síria, mas não teve sucesso, não é? Claro que são conflitos terríveis, dramáticos, carnificinas, como houve na Síria, agora na Ucrânia, mas são processos que o Brasil não está incólume, né? Também pode ser objeto de mesmo tipo de pressão. A única diferença é que o nosso país é um país baleia, um país continental, né, e muito complexo do ponto de vista da organização econômica, da ação civil. Né? Então, é um tipo de intervenção similar a que se produz na Ucrânia, na Síria e na Líbia, que é mais difícil. Entretanto, ela se faz, como já se fez em outros momentos lá da história do país. Né? Então, a questão do impeachment, né, da Dilma Rousseff, né? E, enfim, também a ascensão da extrema-direita no Brasil também tem relação com esses fatos, com esses aspectos, porque, em última instância, a ascensão da extrema-direita tem a ver com o impeachment, né? Ou seja, se criou um cenário favorável para que a extrema-direita chegasse ao poder. Né? Então, essas questões de alinhamento geopolítico do país, né? No conflito que se coloca, né? A política interna acaba tendo um papel fundamental, assim como na Argentina agora, né? O deslace da eleição argentina tem um papel importante, né, para essa disputa geopolítica, dado o interesse chinês, né, na exploração de recursos minerais e agrícolas da China. Né? Tem uma questão aqui muito importante que se coloca, que é a questão das terras raras, né? Que é um instrumento importante para a produção de microprocessadores, né? Enfim, e o Brasil também é tem grandes reservas desses elementos químicos, né? Então, isso também coloca, né, em destaque mais um aspecto que orienta a agenda política de uma potência como os Estados Unidos, né? E que instrumentaliza o OTAN para, digamos, fazer valer, perpetuar seus interesses, né? Então, a questão é bem interessante e renova aqui a importância do seu trabalho, né, de explorar essa dimensão geopolítica nos escritos de Gramsci, né, que, embora estivessem presentes sempre, não são assim percebidos com nitidez que a questão merece, especialmente tendo em vista, como a gente já disse, né, e reiteramos, né, a importância desse conflito na atualidade. Né. Me parece que essa discussão se desenvolve muito mais no campo das relações internacionais, de modo geral nos cursos dessa natureza, mas muito pouco em outras áreas anexas, né, similares, como as ciências sociais. Né? Muito mais na ciência política e menos na sociologia. Né? Mas eu acho que há uma carência de debate dessa natureza. Né?
Na verdade, a minha trajetória, ela foi oscilando entre as ciências sociais e as relações internacionais, né? Fiz ciências sociais mais sociologia e ciência política e relações internacionais. Então, essa obra, ela nasce, né, dessas preocupações, né, de entender não só os aspectos sociais, né, eu acho que o Gramsci coloca bem isso, essa importância, né, de se entender os aspectos sociais, pensar os aspectos territoriais, né, do ponto de vista da geopolítica, mas mais do que isso é pensar de que forma está atrelado as questões nacionais das questões internacionais, né? Eu acho que boa parte do que a gente está vendo hoje, nos dias de hoje, né, na conjuntura, né, não dá para achar que esse Estado, cada Estado, ele vai se fechar, né, por si só. Pelo contrário, né, a gente tem cada vez mais uma importância de se entender a dimensão internacional, a preocupação internacional, o que está acontecendo, né, a bolsa de valor, né, internacional ali dos Estados Unidos, claro que isso afeta, né, a gente. A questão que está acontecendo hoje, né, o avanço da extrema-direita, como você bem mencionou aqui, o nosso vizinho, né, aqui tá espreita, né, então, essas relações, elas não podem ser deixadas de lado, e elas precisam ser evidenciadas, né, então, acho que a geopolítica, ela pelo menos, né, a entender essa nova dimensão, né, uma dimensão, um novo componente, né, que é o componente histórico, os desdobramentos, né, de todas as transformações recentes, né, que deve ser levado em consideração. Claro, a dimensão, né, física é importante, né, mas também quem está nela, né, que são as relações sociais aqui que nós temos, né, e diga-se de passagem, né, temos um desenvolvimento histórico muito acelerado, né, com muitas crises, com muitos problemas, tem muitas coisas que nós precisamos incorporar dentro dessa análise, né, justamente aquilo que a gente já tinha mencionado aqui. Tá? Eu fico pensando que, naquela metáfora Oriente-Ocidente, quando nós pensamos no Brasil, que é um país que se enquadraria, digamos, na categoria Ocidente, conforme Gramsci, por causa da consistência da sua ação civil, né? Na atualidade, as novas trincheiras, né, dessa civil, né, são constituídas pelas redes sociais virtuais. E aqui tem mais um componente que, no recente, uma parcela importante da população começou a participar da política. Né? Pessoas que sequer anteriormente haviam tido uma experiência pedagógica política, de participação acadêmica, sindicato, não, começaram a participar da política. E assim foram, de alguma forma, cooptadas, seduzidas por um discurso que mobiliza costumes, né? Pautas em relação à moralidade, né? Um discurso que sempre foi primado pela ideia de corrupção, um discurso cínico em relação à política, ao político, né? Muito assim marcado por uma atitude personalista de Bolsonaro e outras figuras que pontuaram, que se pontificaram nesse último período. Então, desse ponto de vista, me parece que as forças democráticas, por assim dizer, de forma feminizada, não tiveram a mesma competência para atuar nessa nova trincheira, por assim dizer, nos falamos da expressão gramsciana, não é? Como a direita e a extrema-direita, né, que ainda mantém essa rede capaz de ativar, né, capaz de fazer a de cachorro e mobilizar amplos setores, como nós vimos agora há pouco. Né? Estivemos assim, sobre o risco, né, de um golpe militar, civil-militar. Né? Hoje assistimos assim, um pouco estarrecidos, aquilo que já sabíamos, né, com as declarações do Delgatti, né, e toda a trama que patrocinava o golpe, com profundo envolvimento de militares, né, de uma fração de militares que pertence às chamadas forças especiais, onde há um batalhão importante, aí, uma brigada de forças especiais perto de Brasília.
né? Para emprego rápido, né? Aquilo era, se trava aquele contingente, se fosse ter uma GLO, e assim o caminho para a manutenção militar estaria pavimentado, né? Então, e a gravidade disso, nós estamos apenas avaliando porque o golpe fracassou, né? E não temos ainda a dimensão completa da magnitude do problema. Então, eu penso que é muito importante, portanto, uma discussão sobre a necessidade de regulação das redes sociais. Isso é vital para a nossa democrática e para que possamos, para assim dizer, isso não pode ser contido, mas propor um cordão sanitário, por assim dizer, ou uma rede de contenção para que discursos de ódio, discursos racistas e todo tipo de bizarrice não prospere nesse âmbito das redes sociais. Porque, assim como elas são capitalizadas no país inteiro, elas podem articular um maluco do Acre com um maluco do Rio Grande do Sul, né, do Ceará, e aí se forma uma rede crescente e capaz de mobilizar as pessoas para o protesto político, como nós vimos no passado, né? Então, eu acho que aqui está uma questão da atualidade de Gramsci, da atualidade da noção de hegemonia, de conceito de hegemonia, porque nós estamos diante de uma tecnologia, que é as redes sociais virtuais, mantidas por essas grandes plataformas monopolistas, Google, Meta, e outras mais, Amazon, que podem, por assim dizer, a depender desse processo de como desenvolver-se, né, podem, por assim dizer, consumar uma distopia ultraliberal, quando atomizarem por completo o corpo da sociedade civil. Né? Claro que eu estou aqui falando em termos estilizados, né? Um pouco assim, exagerando no argumento, mas esse tipo de repercussão já se faz no mercado de trabalho, com uma economia uberizada, né? Então, há um modelo de negócio, há um modelo de gerenciamento de reputações, né, ativado por esses mecanismos através de celulares e computadores que propõem um cara novo, que reorganiza a economia na sua ponta, no seu consumo, bem como na produção, e tem repercussões interessantes e importantes no campo da produção, da hegemonia e do consenso, né, em torno de algumas questões. Então, o diário, o discurso que subjeta isso, seja empreendedor de si mesmo, né, e se torne mobilizado. Né. Claro que já existe uma crítica acerba em relação a esse tipo de projeto, mas mesmo assim há muita gente que é atraída por esse tipo de narrativa, né? Ou seja, estamos já há algum tempo tomando contato com uma decepção. Outrora a gente escutava que a internet era promissora do ponto de vista da construção de uma ágora virtual. Isso foi para as plantas gregas, essa visão um pouco sirênica, um pouco ingênua, acerca do potencial dessa ferramenta, desse instrumento, dessa tecnologia. Mas, de fato, são forças produtivas, possantes, que agenciam agentes econômicos, né, em vários quadrantes nacionais. Por exemplo, uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos pode agenciar trabalhos da Índia, né, enfim, trabalhar em call center, ou trabalhar com engenharia de software. Né? Então, é uma questão assim que de sua importância, e é um objeto muito complexo, porque ele diz respeito a uma reconfiguração de um regime de acumulação capital, que é flexível, mas agora passa a ser calcado numa nova tecnologia. Já há algum tempo, mas esse processo tem que se aprofundar, né? que digamos, acaba engendrando isso que se chama agora capitalismo de plataforma, né? Obrigado, Ricardo. Professora, nós estamos se aproximando aqui agora já do final, né? Se a senhora quiser responder o professor Ricardo, já fazer suas considerações finais, eu lhe agradeço. Muito obrigado. Tá bom. Não, eu só ia mencionar que é importante a gente ressaltar que essas empresas,
além das questões econômicas, elas também têm interesses políticos, né? E toda a formulação de algoritmo ali, ela está direcionada, né, às questões políticas, né? Então, óbvio que o debate hoje, que se trata das fake news, quando a gente vai procurar alguma coisa nesses espaços, é claro que isso está fortemente vinculado ao interesse político, né, que, por sua vez, está ancorado em um espaço, né, no caso, um espaço digital. Né, mas eu acho que é interessante a gente também trazer essas questões, né, porque elas também refletem um componente político que está por trás, né, de toda essa sociedade. Né? Bom, não vou me alongar mais aqui, eu só queria agradecer o convite, né, do Sérgio. Eu acho que trazer o debate sobre a geopolítica, ele é extremamente importante e atual, né, como a gente pode ver, assim, é um debate histórico que nasce do século XIX, mas tem muitas questões que precisam e devem ser analisadas, né, da conjuntura, né. Agradeço ao professor Ricardo Maia também por esse diálogo, né. Foi muito bom, né, travar esse diálogo, é muito bom falar, né, sobre a pesquisa, aí eu acredito que a gente possa ter aí outros encontros, né, não só virtuais, né, mas também aí para a gente poder debater certos temas, tá bom? Agradeço novamente, obrigada. Obrigado, professora. Eu vou, como de costume aqui no nosso canal, né, eu sempre solicito para que um dos nossos membros agradeça, né, ao palestrante, né. Eu vou pedir, então, que o professor Ricardo, então, agradeça, né, a sua presença aqui no nosso canal. Professor Ricardo, por favor, e faça suas considerações finais aqui. Muito obrigado. Agradeço, Sérgio. Bom, foi uma honra participar da discussão, acho que me interessa sobremaneira. Ela é muito estimulante para a nossa imaginação teórica, ela pode ser agregada às nossas discussões que nós fazemos, inclusive sobre esse tema, porque eu tenho já de algum tempo me debruçado sobre essas transformações de ordem econômica ligada à nova tecnologia, e especialmente do ponto de vista do impacto político que incide nesse contexto de fake news, pós-verdade, que acaba embaralhando ideologicamente, né, um cenário que disputa política muito intenso. Né? Então, nós estamos sempre, ou melhor dizendo, estamos já há 10 anos com o coração na mão, desde 2014, 2013, estamos sempre de sobressalto. Né? E temos agora, esse ano, uma espécie de alívio, mas isso é um alívio ilusório, porque essas forças que buscaram, digamos, construir um novo poder hegemônico do país têm os interesses ainda mantidos de forma bem clara, capital financeiro, que tinha interesse em privatizações da Petrobras, a Petrobras e outras empresas nacionais muito importantes. Né? Enfim, não vou me estender mais, né, mas eu gostei muito de participar da discussão, né, e espero talvez encontrar no futuro, né, talvez no congresso da área, ciências sociais, né, que a gente possa eventualmente trocar outras ideias. Né. Obrigado a todos, então. Fim da nossa gravação.